Olá pessoal, graça e paz. Mais uma vez queremos agradecer aí você que está com a gente no Vocação Podcast. Esse que é o bate-papo semanal. A gente sempre tem trazido aqui conteúdos relevantes, conteúdos importantes para você que nos assiste, que nos acompanha. E é um privilégio ter você aqui conosco, tá? É o maior combustível aqui do nosso trabalho. A gente saber que nós estamos abençoando vidas, impactando vidas aí, pessoas que já mandaram mensagem pra gente, agradecendo o conteúdo, indicando outras pessoas. Interessante isso, né? Legal. O pessoal começa a interagir aqui com vocação. A gente fica muito feliz com isso. E a gente até incentiva você aí que estiver na sua casa e quiser fazer essa comunicação conosco. Nós estamos em várias redes sociais. Muitas redes que nós entramos recentemente, né? Exatamente. Então, olha só, a gente já estava acostumado aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, essas mídias mais tradicionais aí. Spotify, perfeito. Mas aí a gente começou a abrir as frentes. Então agora a gente já está no Kawaii, a gente já está no TikTok, a gente está no Amazon Music, no Apple for Podcasts, no Deezer. Então assim, ó, toda a rede social que for possível a gente inserir o Vocação Podcast aí, nós vamos colocar o conteúdo lá, tá? Chique demais, hein? É bom isso, Poxa né? vida. Que legal. Caramba, e legal. sendo usado para o reino de Deus, né? Isso que é o mais interessante, porque a nossa proposta aqui é que as conversas sejam abençoadoras. Essa é a nossa oração, para que Deus sempre conduza aqui a nossa conversa, para que ela possa abençoar vidas. Então, a gente quer receber isso de vocês. Então, interaja com as nossas redes sociais, curta o nosso material, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nos nossos canais. Quando você estiver no YouTube, ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, toda vez que nós lançarmos novos conteúdos, você vai receber ele com exclusividade. Tá? Então, interaja com a gente, que isso é muito bacana. E também a gente tem que agradecer aqui forçosamente o William Secati, né? Secati Estofados, que está com a gente desde o início do projeto. Iniciamos lá em janeiro, hein, cara? Que legal. Então, assim, agradecer a todo mundo que está com a gente aí, principalmente o Secati Estofados, que tem abençoado esse trabalho aí. E a gente sempre avisa, você que tiver qualquer reforma de sofá para você fazer, um ajuste na tua poltrona, o seu estofado, tecido rasgou, qualquer coisa que você precisar, o Secati é a pessoa indicada. Se você precisar fazer um sofá sob medida, cabeceira de cama, o que for relacionado a espuma e tecidos, o Secati é a pessoa indicada. Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. E também deixar o telefone do Vocação Podcast. Você que quiser entrar em contato com o nosso time aqui, a gente vai ter um time para te atender. Você que quiser explorar comercialmente esse espaço aqui do Vocação, você pode fazê-lo. É só entrar em contato conosco no WhatsApp DDD 18 997 37 90 63. Também a nossa chave Pix, tá? A chave vai estar fixa aí na tua tela durante toda a conversa, é só você escanear o teu celular. Qualquer doação, qualquer valor que você puder ofertar para a gente já nos ajuda para a gente cobrir os custos aqui do trabalho nosso, tá bom? E hoje nós estamos aqui com uma visita acho que um papo muito gostoso nós vamos ter hoje. Já senti que vai ser uma conversa muito bacana com a Margarete de Freitas Gualberto. Para nós, Margarete aqui, né? Margarete, pode ser. Margarete, muito obrigado, tá, por ter aceitado conversar com a gente aqui. Você hoje está como diretora, dirigente, qual que é o termo? Coordenadora do Desperta Déboras. Qual que é o termo? O termo é coordenadora. Coordenadora de cidade. Perfeito. Do movimento Desperta Déboras. Faz muito tempo já que esse trabalho atua aqui no município. Como é que é? Conta um pouquinho para nós sobre a história do Desperta Déboras. A história do Desperta Débora nasceu no coração de dois pastores, né? Que foi de Deus primeiro, né? Claro. Uhum. E depois tocou o coração do pastor Jeremias e do outro pastor que a cabeça esquece, Não, né? mas de vez é o pastor em quando. Jeremias. Pastor Eles Jeremias são brasileiros, e o pastor Marcelo Gualberto. Eles são brasileiros da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E eles estavam juntos numa reunião mundial para ver, né, para haver
um compartilhar de pessoas que é missionários, para sair para ser missionários, né? E aí foi quando ele viu uma moça orando, né, na língua dela, e ele não sabia o que estava falando aquela língua. Ele perguntou para uma pessoa do lado dele e ele explicou que ela estava se oferecendo para ser uma mártir, para ganhar uma alma para Jesus. E aquilo tocou muito o coração dele. Ele desejou trazer para o Brasil um movimento que falava sobre mães, né, de oração, porque naquele momento tinha muita nação ali reunida, né, e era para lançar missionários para sair para o mundo pregando a palavra do Senhor. E ali teve muitas mães orando por eles, para tocar o coração desses jovens. E essa moça estava orando para que isso acontecesse. Ela estava orando para ser uma mártir. Olha só. Para ganhar uma alma só. Imagina o que é isso? É maravilhoso, né? Ver uma pessoa orando para ser mártir e para se oferecer, para morrer por uma pessoa. Então, tocou o coração dele e Deus, né, fez com que, quando eles chegassem aqui, montasse essa estrutura, porque tem toda uma estrutura, né? É muito bem organizada. E aqui em Araçatuba nós já temos Déboras há uns 28 anos. 28 anos já. São várias igrejas, né? São várias igrejas, não tem uma denominação. Nós estamos unidas em oração numa fé só, né? Olha só. Isso é muito importante, porque não tem divisão, porque lá no céu não vai ter. Não tem a não rua tem A placa, que não... né? Não existe. Não vai ter isso. jogo contra a rua A com a rua B. Não, com de jeito certeza nenhum. não. E por isso eu amo esse projeto. Eu nunca me imaginei ser a coordenadora daqui de Araçatuba. Foi muito curioso quando aconteceu isso comigo. Né? Eu fiquei surpresa porque Deus quis me usar, né? Tá me usando até hoje, tá me preparando, porque eu acho que a nossa vida cristã ela é preparada assim, gradativamente, né? Sim, todo dia e todo dia, é um uma preparo, renúncia. é uma renúncia. Né? E tá sendo assim. E eu estou assim amando. Às vezes eu fico preocupada, né? com tudo isso, mas aí o Senhor é tão maravilhoso que Ele dá esse conforto, essa clareza, né? Às vezes você quer alcançar tanta coisa e não consegue, né? E aí o Senhor vem com aquela, né, voz mansa e suave e diz: deixa comigo. Eu vou fazer. Eu que estou à frente. É maravilhoso isso, né? Margarete, então o movimento Desperta Déboras é um movimento interdenominacional, ou seja, várias igrejas participam. Junto. E o objetivo do trabalho é orar pelos filhos. Isso. É mães que oram pelos filhos, é isso? É isso, 15 minutos. Ela tira todos os dias 15 minutos para orar, para dobrar o joelho e orar pelos filhos. E também tem aqueles que não são os filhos biológicos, né? Que a gente adota em oração. Sim, filhos espirituais, né? Isso, você marca lá no seu caderninho de oração, né? Olha, esse daqui é o meu filho espiritual. Eu tenho vários, né? E é muito gostoso saber, né, que você está sendo usada por Deus para abençoar a vida através da oração, que é muito importante, porque oração, a pessoa ela não tem hábito, e ela é um hábito, e nós precisamos disso, por isso que existe esse movimento, né, para incentivar as mães a orar pelos filhos desde pequeno, né, e quando não, também, quando ela conhece o projeto, ela já começa, e aí a gente vê aquele ambiente de milagres acontecendo. Só. E é muito bom mesmo, porque uma hora pela outra, isso faz a diferença. Eu costumo dizer nas igrejas que eu vou, que quando eu vou dormir, lá no Japão tem uma Débora levantando-se para orar, né? E
Isso faz a diferença, porque juntas nós somos mais fortes. Então esse movimento ele é mundial. É mundial, ele já está em mais de 100 países. Olha só. Muito então nós bom. temos literalmente oração quase que 24 horas Quase. aí pelos filhos. Pelos filhos, pelas igrejas, pelos pastores. Então quem adere ao Desperta Débora, ele é coberto pelas nossas orações. Isso é importante, né? Porque o inimigo ele trabalha sem cessar. Sim. Né? E nós também temos que ter esse trabalho sem cessar de oração. Então é constante, não para. E também nós temos uma urna que nós levamos na igreja e ali a pessoa deposita em um papel, né? Ela escreve o pedido impossível dela, ela coloca lá dentro e aí cada coordenadora de igreja fica quando vai ser o culto na sua igreja, porque nós temos um culto mensal no mês, né? E é em igrejas diferentes. Então, uma vez por mês vocês visitam as igrejas parceiras. Sim. E vão fazendo os cultos. Sim, e aí a gente prepara tudo, chama pastor para pregar, testemunho. E ali a gente também divide em grupo para orar, né? Dentro desses grupos nós temos os nossos alvos, né? Que são 5 alvos que a gente ora pelas igrejas do Brasil, daqui de Araçatuba e dos filhos, né? Das pessoas que estão ali naquele grupo, engloba tudo. E ali a gente pode clamar ao Senhor juntas, né? E é muito bom, porque a gente tem visto muito milagre através dessas orações. Eu, como coordenadora, tem muitas pessoas que chegam a mim e falam para mim, né? Olha, Margarete, você lembra aquele dia, né? Que eu pedi, que eu falei para você que eu ia pedir para que Deus, né, realizasse esse pedido? Eu consegui. Então é motivo assim de agradecimento a todo instante. Olha só. Eu louvo a Deus, viu, por esse trabalho, porque é muito difícil. O inimigo, ele é astuto, né? A palavra nos diz isso, que ele é muito astuto e ele trabalha sem cessar. Ele trabalha de dia e de noite, né? Então a oração também, ela não pode cessar, ela tem que ser de dia e também à noite. Quando Deus incomoda, você levanta para orar. Muitas vezes, Deus me incomoda de madrugada, eu levanto para dobrar o joelho para orar, né? E clamar. E aí o Senhor vai colocando na minha mente para quem eu devo orar. E nós vamos orando e clamando e fazendo a nossa parte, porque é importante demais a oração. Ela nos leva até Deus, né? É o acesso livre. Sim. E muita gente não tem essa consciência, né, Guilherme? Não tem essa consciência que esse acesso, ele tá aí para nós usarmos. E a pessoa, ela não tem essa consciência de tão grande é essa ação da oração, né? E eu acho que é muito importante isso que você está falando, Margarete, porque assim, a gente, talvez pela nossa sociedade, da gente tá ficando... a gente cada vez tem menos tempo para as coisas, né? Sim. A gente sempre está corrido, a gente sempre tem um compromisso e às vezes a gente passa o dia e se esquece de falar com a pessoa mais importante. Que é, né? Deus. Que é Deus. E eu acho que é importante a gente falar, pessoal, 5 minutos que seja, 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas fala com Deus. Sim. Né? Sim. Você tem percebido uma dificuldade nessa geração da oração, de se colocar diante de Deus? Como é que você tem visto? Eu tenho visto que os mais novos, eles não têm muito compromisso com a oração mesmo, como você disse, né? Há pouco. Mas o Desperta Débora está aí para ensinar isso, né? Para ensinar como fazer isso, como ter esse hábito para orar, né? E cada vez mais eu vejo que o Senhor tem movido, porque na minha casa mesmo eu vejo isso. Meus filhos, eles foram criados na igreja. Hoje os 2 não estão, mas eu tenho orado e eu creio que o Senhor vai agir ainda nessa parte, né? Eu tenho entregado a vida deles, eles foram criados, eles foram apresentados ao Senhor, mas quando eles têm alguma dificuldade, eles falam para mim, mãe, ora por mim. Por mim. Eu estou precisando que você ore por mim.
E é todos, não é um só. Antes de ontem mesmo, minha filha foi em casa, ela falou de uma questão que ela quer alcançar, e aí ela falou assim: mãe, eu tô falando para você que eu quero que você ore. Então, eles mesmos, eles não se dispõem, né? Mas eles têm essa firmeza em mim, né? Mas acontece que eles também precisam fazer isso. E é isso que a gente faz. O Desperta Débora faz esse movimento, porque chama Movimento Desperta Débora. É para despertar jovem, adulto, quem quiser, né? Nós estamos aí para isso. Você sabe o porquê desse nome, Desperta Débora? Tem alguma referência bíblica com a juíza Débora? Como é que é essa história? Tem referência. A referência está, inclusive, em Juízes. Posso ler? Claro. Em Juízes 5. Se encontra lá em Juízes 5, de 7 a 12. Gabi, pega essa Bíblia para mim. A Bíblia que nós somos presenteados aqui pela Jéssica Caselato. Olha. Nós ganhamos uma Skateboard Bible. Opa. A licença, peguei aqui. Vamos acompanhar contigo. Qual que é a referência? É Juízes? A referência é em Juízes, capítulo 7, 5. Juízes 7, 5. 5. Tô errando aqui. Deixa eu conferir aqui, tá? Que às vezes eu erro também, viu? Não, fica tranquila. Eu tô vendo aqui a história de Débora, né? Débora, então, surgiu desse... Débora, Juízes 4. Isso. Juízes 4, Juízes 5, depois é o Cântico de Débora. É o 5. Peraí, deixa eu só ver aqui na minha Bíblia, que inclusive é do Desperta Débora. Juízes 5, de 7 a 12. Tá. Aqui fala, né, da guerra que estava acontecendo, só para não a prolongar muito aí, né? Diz assim: ficaram desertas aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas e que vos assentais em juízos e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. E então o povo pôde descer ao seu lar. Desperta, 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 desperta. Acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinom. Versículo 12 é bem interessante, né? Bem interessante. Desperta, desperta, desperta. Então, aqui ela fala, né, que é para Baraque se despertar. Porque ela não podia ir à frente, mas ela podia cobrir ele em oração. Porque ela era, na época, ela era conhecida como juíza, né? Sim. E ela que julgava as coisas, como que eu vou dizer? Os problemas, as situações, né, para gerais simplificar, do povo, né? Os problemas das pessoas. E aí ela se dispõe a orar por ele, porque ele não estava tomando posição. Então, ela tomou essa posição. Ela foi acordar ele e falar para ele que não era para, né, para ele se levantar, para lutar. E Deus incomodou o coração dela para que ela fizesse isso.
Então o movimento é baseado nesse texto aí de Juízes 5, onde as mulheres elas se levantam justamente para orar pelos filhos, pelas dificuldades, pelos problemas. Sim, porque ali era a nação de Israel que estava precisando de oração, né? Uhum. Mas ele tomou para ele esses versículos, o pastor Jeremias e o pastor Marcelo Gualberto, para ter essa base, para formar esse grupo. Então nós já temos 30 anos do Desperta Débora, só que também o Desperta Débora, ele é conveniado com um grupo que chama MPC. MPC. E esse MPC, ele já existe há mais de 70 anos. Ele é um grupo de jovens que eles fazem teatro nas escolas e para evangelismo. Então as Déboras, ela ajuda esse ministério a ficar de pé, né? Por quê? Porque a gente mantém eles com ofertas e também com orações. E ajuda quando tem os teatros também. Por exemplo, se eles vierem fazer um teatro numa escola, eles vão fazer uma semana. E quem sustenta tudo isso em oração e também em verbas é o movimento Desperta Débora, né? É muito importante essa união entre o MPC e o Desperta Débora. O movimento MPC veio primeiro, né? Que é Mocidade para Cristo. Esse é o nome. Nossa, Mocidade para Cristo é muito antigo. É, né? muito antigo. Agora que você falou Mocidade para Cristo, eu me lembrei desse movimento mesmo. Então, e por isso que surgiu, né, também o interesse das Déboras se vincular. Porque eles são como se fossem os nossos filhos também, nós adotamos eles. E aí só tem crescido nosso movimento. Né? Vocês estão com quantas igrejas? Você tem um número de igrejas que são parceiras aqui em Araçatuba? É só em Araçatuba a tua coordenação ou você coordena também as cidades vizinhas? Eu poderia até coordenar as cidades vizinhas, mas aí eu formo as coordenadoras de cidade. Legal. Por exemplo, se alguém quiser, eu vou lá e eu mostro o projeto, porque nós temos até um manual. Olha só, né? bem organizado então. Muito bem organizado. E aí eu levo o manual, eu preparo tudo. E faço, né? Faço uma, como se diz? Uma demonstração do que é o trabalho, Esqueci né? a palavra. Não, fica tranquilo. Né? E aí a gente pode fazer isso com as coordenadoras. A gente forma essas coordenadoras, né, da melhor forma, dá um estudo a respeito do movimento Desperta Débora e ela vai trabalhar na sua cidade. Né? Entendi. Eu já fiz essa implantação em Coroados e a coordenação lá é da Igreja Batista, que é a mulher do pastor, né, a pastora de lá, da primeira Igreja Batista de lá. E ela só tem crescido lá também, dentro de Coroados. É muito gostoso isso, porque você vê frutos, né? E você tem ideia de quantas igrejas aqui em Araçatuba são? 20 igrejas. 20 igrejas. 20 igrejas. Eu pretendo implantar em todos os bairros. Legal. Esse é o meu objetivo, E né? vamos lá, vamos aproveitar então esse espaço aqui para a gente fazer isso aí também. Se tem alguém aí de alguma igreja de bairro nos assistindo, fala assim, olha, eu não tenho movimento aqui na minha igreja, qual que é o caminho? O caminho é entrar em contato comigo, né? Tá. Porque é eu que faço essa intermediação. E aí a gente vai, leva o projeto para o pastor, se ele aceitar, né, ele escolhe uma mulher de oração da sua igreja para ser a coordenadora. E essa coordenadora vai me seguir. Aonde eu for com a minha equipe de coordenadoras, ela também tem que vir, ela tem que me seguir. Vocês fazem reuniões de alinhamento entre vocês? Sim, fazemos. Entendi. Inclusive, nós temos uma reunião que antecede o culto, né, mensal. Sempre é no sábado, né, que a gente faz. Porque na segunda já é o culto. Então, a gente se reúne para orar, para discutir algo,
né, dentro do nosso grupo, do Movimento Desperta Débora aqui de Araçatuba. E ali a gente pode orar pelas igrejas, né? E também conversar a respeito de fazer mais implantações. Legal. Então tem tido muita procura. Então, se tiver alguém aí nos assistindo e que queira inserir o Movimento Desperta Débora na sua igreja, e se vocês ainda não tiverem, entre em contato conosco aqui do Vocação Podcast, porque aí a gente faz a ponte com a Margarete. Isso, tá? Então, isso. nosso telefone aqui é o DDD 18 997 37 90 63. Pode mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp. Guilherme, assisti o vídeo lá da Margarete e eu tenho interesse em implementar aqui na minha cidade. Eu comunico a Margarete e aí vocês fazem essa ligação aí. Sim. Porque é um movimento muito, como é que eu posso dizer, muito importante, muito de base para as famílias, né? Isso. O Margarete, como que você enxerga a oração da mãe pelo filho? Qual a importância disso no mundo espiritual? Guilherme, é muito grande, hein? Uma mãe, quando ela ora, né, ela tem autoridade pela palavra de Deus, porque ela tem um amor tão grande que supera, né, a todos os outros aqui nesse mundo. Acho que é o maior amor que a humanidade tem possibilidade de conhecer, né? E é um amor assim que é incomparável, né? Porque a gente chora pelo filho e faz tudo pelo filho, né? E então move o coração de Deus. Ele move o coração de Deus. Então por isso que é importante uma mãe, desde quando o filho é pequeno, ou até mesmo no ventre, tá orando já pelo seu filho, né? Pelo cônjuge do seu filho, é muito importante. Então, é um movimento assim de oração da mãe, que ela comove o coração de Deus e nos traz o milagre de Deus para a vida dos nossos filhos, né? Podia falar assim muito aqui para vocês. Você tem história na tua casa sobre isso, né? Tenho Conta um pouquinho para nós aí, você pode contar? Posso. Primeiro vou tomar um golinho. Fique à vontade aí, mas eu estava vendo aqui que você tem uma situação com os teus filhos, né? Sim. De oração, né? Tenho. O mais impactante na minha vida foi quando eu tinha o meu filho do meio, e tive o meu filho do meio, né? Quando tinha 1 ano e meio, e ele foi picado por várias abelhas. Nossa. E eu saí para fora para lavar a roupa, né? E tinha um ressalto no fundo do quintal da casa que eu morava, e ele colocou a mão no muro e tinha abelha Europa. Aquela Europa. amarelinha, né? Acho que é Europa mesmo, né, que pronuncia. E ela foi na cabeça dele, porque elas procuram um lugar, né? E ela foi na cabecinha dele. E a hora que eu olhei, ele só fez assim, com a boquinha. E eu olhei assim e falei, misericórdia, que é aquilo? A cabeça dele estava amarela, parecia uma peruca de abelha. E aí eu falei, misericórdia, clamei ao Senhor naquele momento, corri, peguei ele no colo, tirei com a mão, elas também vieram, me picaram dentro da minha roupa aqui, e a vizinha que estava do lado também, que os muros assim era baixo, né? E nós duas estávamos ali lavando roupa nesse momento, e eu falei, Madalena, me socorre. E entrei com ele para dentro e falei, Senhor, naquele momento, o que eu faço? Aí o Senhor falou para mim assim, leva ao banheiro e liga o chuveiro. E aí eu fiz isso. E naquele momento que eu estava ali tirando tudo, aquela abelha da cabeça dele, o chão ficou cheio de abelha. Eu saí e falei, me socorre, falei pro marido da Madalena, e ele tirou o carro e nós fomos para Santa Casa. Em frente da Santa Casa tinha a Unimed na época, né? Eu entrei com ele, as meninas já vieram, pegou, mas antes disso, no carro ele estava morrendo.
Ele já estava roxinho, com a boca roxa, Inchado. inchando já, e eu falei, ele tá morrendo. E aí eu clamei ao Senhor naquele momento. Eu falei, Senhor, não leva ele não. Não leva ele não, porque o Senhor me deu. Então eu quero cuidar. E naquele momento o Senhor ouviu e fez esse milagre. Porque era para ele estar morto, porque foram muitas picadas, né? Meu Deus. Muitas mesmo. E eles não sabem como que ele viveu. Mas o Senhor, ele quis me mostrar aquilo naquele momento, né? Que ele ouve as nossas orações. E ele ouviu a minha oração. E a partir daquele momento ali, eu entrei com ele, elas me socorreram, elas me deram a injeção que tem que dar, né? Nele também. E ele tá um homem lindo, de 1,92 m hoje, né? Isso é milagre. Tem outro milagre também, né? Foi quando eu conheci o movimento Desperta Débora. Eu já era uma Débora. Você já orava já orava pelos pela seus minha filhos. família, pelos meus filhos, sobrinhos e tudo. Mas, quando eu ingressei no movimento Desperta Débora mesmo, teve outro milagre com outro filho meu, né? Ele tinha 7 anos e não sarava de jeito nenhum e sempre febre, febre, febre. E eu não sabia mais o que eu fazia. E o médico, né, falou pra mim, mãe, nós vamos ter que operar seu filho. E a operação, ela é complicada, né? E ele tinha uma sinusite crônica. E assim, do jeito que ele falou pra mim que era essa cirurgia, eu fiquei muito assustada. E naquele dia a febre não baixava, não baixava, e eu vim aqui no centro, na igreja, né? E estava tendo o culto do movimento Desperta Débora, sempre é numa segunda-feira para não atrapalhar as agendas das igrejas, né? Sim. E eu vim. Eu lembro que eu falei pro meu marido assim, você fica com ele que eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai ouvir. Eu criei também no poder de Deus sobre os meus filhos naquele momento. E eu saí, ele estava com febre, com muita febre. E eu cheguei, ele estava sem febre nenhuma, porque eu clamei ao Senhor junto com umas irmãs que estavam reunidas, nesse momento que a gente se reúne para dividir dentro dos nossos cultos. E eu cheguei em casa e ele estava sem febre. E a partir daquele dia, ele não teve mais. Ele foi curado da sinusite, né? E era brava, sinusite brava. Olha só. Né? Então, por isso que eu falo, a mãe, quando ela ora, Deus ouve, né? Por isso que hoje eu sou uma Débora. E não só isso, mas é uma coordenadora, né, do de movimento. cidades. Há quanto tempo você é coordenadora? Já faz 16 anos. 16 Já anos. faz um tempinho bom, né? E você recebe bastante relatos de mães Sim. com testemunhos assim como o seu, de vidas mudadas, experiências? Sim, muitos relatos. Elas vêm e contam. Tem pra algum mim. que você pode contar pra gente, sem citar nomes, claro, mas que aquilo impactou você, você achou Sim. uma situação... Tem. Inclusive é uma que ela nos acompanha muito. Ela, há pouco tempo, ela confessou isso para mim, né? Ela veio falar sobre esse testemunho. Ela falou assim, irmã Margarete, eu não sabia que existia pessoas que oram de madrugada por outra pessoa. E você orou por mim e Deus me atendeu naquilo que eu queria. E eu agradeço a Deus pela sua vida, irmã Margarete. E hoje ela é uma Débora, né, da minha igreja, ela vai na minha igreja e ela viu o milagre acontecer na vida dela, através não só da minha oração, como também das outras, né? Ela usa uma tráqueo, né? E o médico tinha desenganado de tirar essa tráqueo dela, né? E aí, Quer dizer, ela ia ficar com a tráqueo pro resto da resto da vida, vida. pelo que o médico falou, né? tá? E teve um dia que ela falou pra mim assim, irmã Margarete, me chamaram novamente em São Paulo para fazer uma nova consulta, para ver como é que tá a tráqueo, né? E ver o meu estado. E foi uma médica que foi atendê-la e falou para ela, nós vamos tirar essa tráqueo de você, né? E
ela confiou, foi, e ela falou para mim que não ia. E eu falei para ela, não, você vai. Falei para ela, você vai, porque Deus, ele tem promessa para sua vida. Talvez tenha uma surpresa para você. E tinha essa surpresa que eu acabei de falar. Essa médica vai fazer essa cirurgia nela e falou para ela que tem jeito, sim. Olha só. Então, para nós não tem jeito, às vezes, a situação. Para o homem, né? Vendo daqui, na nossa visão mundana, não tem, mas para Deus tem. E para ela está tendo, que ela está se preparando para fazer essa cirurgia. E ela louva a Deus, porque tem pessoas que oram por ela. Não só eu, como as outras também sempre estão orando, né? Eu ouvindo você falar aqui, Margarete, eu começo a pensar um pouquinho sobre a oração e tudo mais, e eu percebo em você uma questão muito interessante. A oração, ela é um método de viver. Sim. Do que mais do que um compromisso de horário ali, de joelho diante de Deus. É uma vida em oração, né? Sim. É uma vida que você tem que dedicar ao Senhor. É cotidiano, você sempre está ali, né? Em conexão com Deus, né, Guilherme? Isso é oração. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu não tenho tempo para fazer isso, para dobrar o joelho e orar, né? A minha vida é muito tumultuada. Mas eu posso dizer para você que tem. Se você fizer esse compromisso, o Senhor vai te incomodar, né? Ele vai te incomodar e você vai criar esse hábito. Porque oração é um hábito de conversar. Nós temos hábitos na nossa vida, né? Hábitos bons e ruins. E esse ato é muito bom. Sim. De oração, né? E o que eu achei muito interessante é que quando você teve essa situação com o teu filho, na hora é o desespero. Muito. Porque a hora que acontece alguma coisa, você não tem tempo nem para raciocinar o que está acontecendo. Não. E você, a primeira coisa que você fez, talvez até no inconsciente, foi clamar a Deus. Sim. Né? Sim. Então, você acha que o movimento Desperta Débora, além do que simplesmente fomentar a mãe a orar, ela também ensina a importância da oração para esse público, né? Ensina. A importância de você ter uma vivência com Deus. Esse que é o mote do movimento? É isso que ensina isso. mesmo? É impulsionar, né, a pessoa a ter esse hábito com Deus de oração, né, e ter fé, que é o mais importante. Uhum. Se você não tem essa fé que Deus vai resolver, que vai fazer por você o impossível, né, é difícil que Ele faça, porque Ele requer isso, Ele requer a sua fé nele, que você deposite isso, né? Aí você cria um ambiente de milagres, né? Amém. É isso. Margarete, e vocês têm experiência também com a mãe, por exemplo, que está passando por um processo de luto, da perda de um filho? Há um trabalho específico? Há uma experiência do grupo com esse tipo de situação? Sim, existe. Na pandemia, muitos se foram. E muitos filhos se foram. E eu posso te falar, filhos, irmãos, pais, mães, né? Nós procuramos em oração nos fortalecer uma com as outras. Eu mesmo perdi 8 pessoas da minha família. Meu Deus. Meu irmão e a minha mãe, ela se abalou muito com a perda do meu irmão. E aí a gente pôde orar junto, pôde se fortalecer junto, porque meu irmão, ele não era crente na época, antes dele morrer. E a minha mãe, ela sempre teve esse hábito de oração. Ela, quando vai deitar, quando levanta, eu escuto, porque eu sempre estou junto com ela, né? Ela senta lá na caminha dela, ela ora, ela clama ao Senhor primeiro. E quando deita também, a gente escuta as orações, né? É o importante. E a gente se fortalece, não só minha mãe, como as outras, que são as coordenadoras de igreja.
uma tá precisando de oração, a gente liga uma para outra, a gente ora, a gente vai na casa da pessoa que está enlutada, da mãe que está enlutada. É só pedir para que, né, nós vamos, uma oração, está precisando de uma oração, e a gente vai até a pessoa para orar. Mas a gente vai em grupo, né? As coordenadoras se juntam e nós vamos até essa pessoa para fortalecê-la, né? Em oração. E o Senhor ouve, viu? Eu esqueci o nome. Hélio. Hélio, o Senhor é maravilhoso, porque a união, ela faz a força, como dizem por aí por Sim, fora, né? O sim. popular. Mas isso é bem verdade, porque é muito gostoso quando você sente que a pessoa está junto com você em oração. Fortalece, Sim, sim. né? A gente tem esse trabalho sim, viu, Hélio? Legal, legal. Bom, você que está acompanhando a gente aí até agora aqui no Vocação Podcast e está sendo abençoado por essa conversa e essas reflexões espirituais que a gente está trazendo nessa mesa hoje, e você que tem acompanhado a gente em alguns outros bate-papos, percebeu qual que é a pegada do Vocação Podcast, né? A gente quer abençoar vidas. Tem horas que nós estamos aqui trazendo um assunto puramente espiritual, né, Hélio? Que é nós falarmos de oração e leitura da Bíblia e assuntos importantíssimos espiritualmente. Tem hora que a gente está aqui cuidando da alma, trazendo psicólogos, trazendo pessoas que fazem jogos, que interagem. E tem hora que a gente está cuidando do físico, porque a gente já trouxe médicos, falamos sobre alimentação. Esse é o principal trabalho aqui do Vocação Podcast. A gente quer abençoar você que está nos assistindo. Então, assim, a gente sempre pede, interaja com as nossas redes sociais. Quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha esse material, isso ajuda a gente a alcançar outras pessoas que precisam também ouvir esse conteúdo, mais lugares que essa mensagem vai estar chegando. E isso é muito importante que você faça também. Tá? Então o simples fato de curtir um vídeo aí na rede social parece que não, parece que é um negocinho bobo, mas não é, né, Hélio? Não, com certeza. Isso aí é um movimento que o próprio algoritmo começa a entender que é um conteúdo relevante e começa a entregar para outras pessoas. E como nós dissemos lá no início, nós estamos em várias redes sociais, várias. Então você tem a oportunidade de aonde você usa aí como rede social, como canal de comunicação, você tem a oportunidade de interagir com o Vocação Podcast, tá? Então a gente, inclusive, deixa o nosso WhatsApp aqui, se você quiser, repetimos, se você quiser iniciar o trabalho do Desperta Débora aí na tua igreja, pode entrar em contato conosco, a gente faz a ponte com a Margarete e com o Movimento Desperta Débora, tá? O nosso telefone é o DDD 18 99737 9063. Repetindo, DDD 18 99737 9063. E claro, mais uma vez agradecer aí o Secate Estofados que está com a gente desde o início do projeto. O Secate que é uma pessoa indicada para qualquer reforma em estofado, em sofás e poltronas. Se você estiver precisando reformar, se você estiver precisando construir sob medida no seu espaço, o Secate também pode fazer isso para você. O DDD dele é o 18 9 81 34 86 49. Repetindo, o DDD 18 9 81 34 86 49. Ô, Margarete, você comentou que a tua mãe é uma mulher de oração. Sim. Você acha que isso influenciou a tua história de vida, ver a sua mãe orando? Como é que foi essa importância para você como filha de ver isso? Eu acredito que por isso mesmo que despertou esse desejo, né, de orar, porque ela era uma mulher já de oração, né, e esse desejo ardeu no meu coração também. E antes mesmo de conhecer o Movimento Desperta Débora, eu tinha esses hábitos, né, de acordar, agradecer ao Senhor pelo dia, por tudo, né, que Ele tem nos dado, e também quando dormir. Então, é importante uma mãe que ora. É muito importante, porque ela vai fazer com que as pessoas que estão, os filhos que estão ao redor dela, criem esse hábito também. Eu sou o fruto da minha mãe, de oração. Olha só. Né? Ela é uma mulher de oração. Ou seja,
O movimento Desperta Débora, ele tem também o intuito de influenciar gerações. Com certeza. Né? De você poder fazer com que a próxima geração enxergue na geração anterior uma referência de Deus. Quem é Deus, né? Qual a importância dos caminhos do Senhor. E esse trabalho, então, ele faz esse movimento, ponte, né? Isso, é um movimento mesmo, né? Que reflete nos nossos filhos, netos, né? E as pessoas também da igreja que a gente frequenta, vai refletir, e muito. Você tem casos lá de mães que oram pelo esposo? Com certeza. Ela adota, né? Adota como filho na oração. Adota o marido, né? Como filho de oração, né? Tem muitos casos. Mesmo. Muitos casos. É muito bom, né? Você já viu caso de transformação? Sim, de lar? Já muitos. É 16 anos, né, Guilherme? Ouvindo. Se a gente fosse falar aqui, poderia lembrar de muitos mesmo. Mas de casos que os maridos voltaram para os caminhos do Senhor. Isso, de vícios. Eu tenho um caso de uma mãe, que inclusive ela é pastora da Assembleia de Deus, que ela orou pelo filho dela 21 anos. Ele foi criado num lar batista. Batista, deixa eu ver, não. É que é tantos que a gente até confunde. Metodista. Tá. E ele se desviou, né? E ela falou que ela não ia perder ele para o mundo. E ela começou a orar, muito lindo. O testemunho dela é maravilhoso. Ela orou 21 anos. E o que mais me destacou no testemunho dela foi quando ele entrava, depois de dias que ele ficou longe da casa, né, usando droga, ele voltava para casa e ela falava: entra, meu pastor. Entra, profetizando na vida dele. Profetizando na vida dele, que ele ia ser um pastor. E hoje ele é um pastor. Olha só. E ele faz o trabalho com vidas que estão nas drogas, né? Nos vícios. Pode ser droga, pode ser qualquer outro vício, né? E a gente ora por todos. E Deus tem ouvido. Essa mãe aí, ela é exemplo, porque ela nunca desistiu do filho dela. Então, o movimento Desperta Débora, ele passa isso, que você nunca pode desistir, porque às vezes as pessoas desistem fácil de orar, de clamar, falar: não, eu estou incomodando Deus, não vou mais orar. Mas não é assim que Deus quer ouvir da nossa boca. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele quer que você clame Ele, porque na palavra fala que é pra gente clamar, que Ele vai nos ouvir, né? E ela fez isso. Todas as vezes ela dobrava o joelho, e quando ele ficava dessa forma, né, longe da casa dela para usar droga, ela dobrava o joelho. Ela não desistia de orar por ele. Hoje ela faz parte do nosso movimento. E como é importante você ter esperança. É importantíssimo. Né? Porque talvez no mundo, quando uma mãe se encontra nesse meio, às vezes ela não tem mais esperança com o filho. E o movimento é dizer: olha, tem como. Tem jeito. Tem o que você fazer para profetizar na vida dele, para amá-lo, para respeitá-lo, para orar por ele. É possível a mudança. Então, acho que isso também é importante. É um movimento que entrega esperança para o povo, né? Com certeza. E essa mãe, ela perdeu bens materiais. Ela perdeu casa, né? Ela perdeu móveis, porque ele vendia tudo. Né? E ela não desistiu dele. E ainda trouxe uma companheira que ela também ajudou. Ela adotou como filha. Olha só, espiritual. Que legal. Conseguiu a mulher e o filho, né? Através de quem? De oração, né? É esperança. É a esperança que Deus nos dá, né? Então, se você ter essa fé, você consegue. Você, mãe, né, que está nos ouvindo hoje aí, né? Que está aí com o filho nas drogas, a filha, um ente querido seu, o seu marido, né? Você pode estar adotando como filho espiritual seu, e vamos orar juntas. Se junte aí a nós, né?
e Deus vai ouvir. Nós vamos ajudar em oração. Então, venha junto. Margarete, muito obrigado pela tua vinda aqui no Vocação Podcast. Quero dizer que o nosso trabalho aqui está à disposição do Movimento Desperta Débora. Agradeço. Sempre que vocês quiserem utilizar esse canal aí para divulgar, para conversar, a gente está disponível. E assim, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, porque Obrigada. Nós, como filhos, agradecemos muito a Deus pelo que Ele tem feito através das nossas mães, né, que tem orado por nós. E também deixamos o desafio aí, né, para as mães, como você acabou de dizer, para as mães que quiserem orar pelos filhos. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, Margarete? A gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast trazendo uma referência de Martinho Lutero, Sim. que diz a história que ele foi parado por um sapateiro na rua, e o sapateiro falou assim para ele: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero responde assim para ele: faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que, olha, faça o que você faz bem feito, Sim. entendeu? Faça com honestidade, que você vai estar servindo a Deus, e que tudo que você faz bem feito para o amor ao próximo é servir a Deus. Por isso que a gente tem trazido sempre esse tema, né, de pessoas que com a sua vida têm servido melhor a Deus. E aí eu deixo essa pergunta para você como mãe. Como que uma mãe serve melhor a Deus? Orando. Clamando a esse Deus maravilhoso que nós temos, né? Que pode fazer o impossível acontecer, né? Mesmo quando as portas estão todas fechadas, Ele pode. Ele é o Deus de milagres. Amém. Então, se você quer um milagre na sua vida, ore, clame, Ele vai atender. Com fé, Ele vai atender. Amém. Amém? Obrigado, Margarete. Obrigado a você que acompanhou o Vocação Podcast até agora. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande honra ter você aí conosco. A gente espera que a conversa que a gente tenha tido aqui tenha abençoado você, abençoado a sua vida, assim como nos abençoou, né? Que te desafia a orar, a você chegar na tua casa, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho, que o Pai que está em secreto ouve e faz acontecer, né? Então a gente deixa esse desafio aí para você, que você continue orando pela tua família. Não desista da tua família, não desista do teu filho, não desista da tua esposa, do teu esposo. Coloque na presença de Deus, procure um grupo de apoio. Isso. Que possa orar com você, procure uma igreja, procure um ministério que possa estar junto, entre em contato com a Margarete, o telefone nosso aqui do Vocação Podcast, mais uma vez, é o DDD 18 997 37 90 63, entre em contato, a gente vai colocar você em contato com a Margarete, e que esse trabalho possa trazer força para as igrejas, Amém. Esperança para as mães que precisam orar pelos filhos. Então, muito obrigado a você que está conosco aqui no Vocação Podcast. Espero que esse bate-papo aqui tenha abençoado você, abençoado a tua família. E aí a gente deixa o desafio, continue compartilhando, curtindo, seguindo esse material, porque sempre que a gente tiver novas conversas, novos bate-papos, você vai receber ele aí com exclusividade no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no Spotify, no Apple for Podcasts, no Deezer, no Amazon, qualquer rede social que você tiver, você vai poder receber o nosso material aí, tá bom? Agradecer mais uma vez também o Secate Estofados, que tem abençoado a gente aí, o Secate que a gente sempre diz aqui, é um profissional gabaritado para qualquer reforma e construção de sofás sob medida, aí na tua igreja, na tua casa, no teu trabalho. Precisar de um tapeceiro de qualidade, cristão, temente a Deus, honesto, que possa fazer um bom trabalho, você pode ligar no DDD 18 981 34 86 49. É a oportunidade de você fazer aquele sofá que você sempre sonhou aí na tua casa, tá bom? E mais uma vez, Margarete, obrigado, tá? Eu que o Senhor agradeço. continue abençoando o trabalho de vocês. Amém. Tá Eu bom? agradeço. Obrigado, gente, e acompanha a gente aí que semana que vem tem mais. Um abraço.